Bom dia! Hoje nós vamos conversar sobre um livro de Lisa See, que se chama Peônia Apaixonada. Lisa See é uma escritora americana que tem uma origem chinesa por parte de sua mãe e ela se interessa muito pela história da China. E o que ela vai nos trazer nesse livro é um relato baseado numa antiga ópera chamada O Poeta e Suas Três Esposas. O pano de fundo desta obra é a revolução que aconteceu na China durante a transição entre o governo chinês da dinastia Ming e o governo Manchu da dinastia Qing. Nesta época, os Manchus invadiram a China e os intelectuais chineses que faziam parte do governo, que eram ministros, que eram secretários, eles, num ato patriótico para não entregar o conhecimento chinês nas mãos dos inimigos, eles se retiraram do governo e foram embora para as suas províncias. Então, nesta época, o interior da China, as regiões rurais tiveram um grande desenvolvimento, porque as pessoas mais cultas e ricas do país estavam lá, nas suas próprias casas, vivendo uma vidinha doméstica com as suas famílias. E o que eles fizeram? Eles começaram a patrocinar a arte. Então, poesias, teatro, música, tudo isso recebeu dinheiro desses nobres e oportunidades de se fazerem essas atividades culturais todas. E, inclusive as mulheres, elas entravam em barcos e iam pelos rios, barcos cheios de mulheres, observando a natureza, fazendo poesia, lendo livros, se dedicando à cultura. E a mãe da personagem, a mãe da Peônia, fazia parte dessas mulheres que iam nesses barcos discutindo poesia. E a Peônia, quando ela era pequenininha, sentava no seu colo e ficava ensinando ela, né? Falando de poesia, falando de livros, falando dos 4 livros, né? Que eram os livros que os chineses baseavam a sua educação, baseados nos ensinamentos de Confúcio. E a Peônia, ela cresceu uma mulher instruída, ela tinha uma grande sensibilidade. E o que vai acontecer com essa jovem, quando ela é bem mocinha, os seus pais vão arrumar um casamento para ela. E acontece que ela vai conhecer um jovem de uma maneira bem acidental, bem dentro da sua própria casa. Ela, por acaso, vai conhecer um jovem e vai se apaixonar por ele, e esse amor é correspondido. E vai acontecer um mal-entendido muito trágico que vai dar origem a essa história que nós vamos ler. Essa história se baseou então nessa ópera, O Poeta e Suas Três Esposas. Esse massacre que aconteceu em 1645 foi o massacre do Yangtze, durante a troca das dinastias. E, na realidade, esse é um livro que fala sobre fantasmas, é uma história de fantasmas baseada nas superstições dos antigos, nas lendas folclóricas que falam dos fantasmas. É uma história muito interessante. Vai falar sobre a maneira como os chineses cultuavam os seus antepassados, como eles prestavam homenagens aos seus mortos e como eles entendiam o reino dos mortos, o reino dos espíritos. Bom, no decorrer da nossa história, então, nós vamos ver que a mãe da Peônia, ela ensinava para a filha a intenção original das 4 virtudes, né, como eram conhecidas na China. Era a virtude, a compostura, a modéstia e o trabalho. No entanto, as mulheres chinesas que se dedicavam à poesia na época da Grande Revolução, quando os Manchus tomaram o poder, elas davam um outro significado para essas mesmas 4 virtudes originais.
E esses significados eram Xin, a sabedoria, Jung, a coragem, Jane, a benevolência e Li, o padrão de conduta exemplar. E a Peônia não entendia muito bem a sua mãe, e isso ela vai perceber durante a evolução da história, que ela vai conhecer o passado da sua mãe, o passado da guerra, e ela vai entender o porquê desta mudança, né? Por que a mãe passou de acreditar na coragem, né, para acreditar na modéstia e no trabalho, porque é interessante sobre outros aspectos. Ele vai abordar o tema da anorexia nervosa sobre o ponto da medicina chinesa como sendo um distúrbio sexual. Veja só, como os chineses já estavam bem adiantados naquela época, né? O que Freud descobriu muitos anos depois, os chineses já conheciam a, a existência de um distúrbio amoroso por detrás de um comportamento alimentar. O livro também vai mergulhar no aposento das mulheres, que é aquela parte da casa onde os homens nunca entram, onde ficam as mulheres, as concubinas, as filhas pequenas e totalmente isoladas do mundo. Ele também vai falar sobre as consequências funestas da guerra e vai analisar os costumes antigos dos chineses e vai nos apresentar tanto a sabedoria milenar desse povo como as superstições e as crenças sobre o amor, que vai muito além do desejo, vai ao âmago do sentimento amoroso. Então, eu recomendo a vocês, Lisa Si, ela é uma autora muito interessante. Boa leitura.